um almoço, sei lá o que era, um negócio. Até hoje a Dinarta tá esperando esse almoço. Quem foi que prometeu foi ele, o Arroz Fitness. Quem chamou pra jantar na casa dele foi ele, fui eu não. Era isso aí. Você toca sax, né? Ok. Faz tempo que eu parei, Não, mas eu toquei durante muitos anos. Toquei durante muitos anos. Sax. Sim, tem vídeo no YouTube? Vai olhar? Não sei, tem DVD da Anísio Júnior, tem. Toquei de forma retada aí para poder. Aí vi, acaba experiente mesmo. Toquei com o Luciano nos carnavais. Toquei. Hoje eu tenho um instrumento, mas parei de tocar. Parou de tocar, né? Você devia iniciar a aula, próxima aula dos aulão, começar com um Kennedyzinho, negocinho. Deus me livre. Ei, Alice, tá gravando já. Pode arrochar. Tô pronto. Vamos lá, vamos lá. E hoje é até meia-noite. Concordância nominal. Mais um daqueles assuntos importantes, já que com 200 pontos a competência 1 dependem dele. Sem dominar isso aqui, esqueça 200 pontos da competência 1. Concordância nominal. Do que trata? Lembrando que, quando nós vemos sintaxe, né, nós costumamos falar de sintaxe do período simples, do período composto, mas esquecemos que as relações de concordância são relações sintáticas. Então, é o sintaxe da concordância. Tá certo? Então, observe. A nossa regra geral. Quem manda na oração, na concordância nominal, é o substantivo. O substantivo é um termo determinado. Tá certo? Tá aqui o substantivo. É um termo determinado. E esse substantivo tem ao seu redor palavras que o determinam, que são chamadas de palavras determinantes. Que palavras são essas? O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo. Então, observe. O que é concordância nominal? É a relação que as palavras variáveis, artigo, pronome, numeral e adjetivo, que se referem ao substantivo dentro de uma oração, mantém com ele. Ou seja, toda palavra variável que se relacionam com o substantivo numa oração se flexionam em gênero e número para concordar com esse substantivo. A regra geral de concordância é essa. O substantivo é o núcleo e essas palavras, adjetivo, numeral, pronome e artigo, são os satélites desse substantivo. Tá certo? Então, a regra geral é isso. As palavras variáveis que se referem ao substantivo na oração devem se flexionar em gênero e número para concordar com o substantivo. Ou seja, como eu falei agora há pouco, quem vai mandar aqui no caso é o substantivo. Se o substantivo for simples, perdão, se o substantivo for singular, o artigo, o pronome, o adjetivo ou o numeral que se relacionar com esse substantivo vai estar no singular. Se o substantivo estiver no feminino, plural, então
essas 4 palavras que eu falei vão se flexionar para concordar com o substantivo no feminino e no plural. Na prática, é isso aqui, ó. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Quem é o sujeito dessa oração? Não nos interessa, porque agora estamos analisando a concordância nominal. Então a gente vai pensar em quem? Substantivo. Quem é o substantivo? Brinquedos. Quais são as palavras que se referem a esse substantivo? Observe, primeiramente, brinquedos é um substantivo masculino e está no plural. Então, as palavras que se relacionarem, se referirem a esse substantivo, têm que estar obrigatoriamente no masculino e no plural, senão não vai haver concordância. Olha só, artigo masculino, plural. Por quê? Eu não poderia dizer o brinquedos. Embora o artigo fosse masculino, se ele não estivesse no plural, não teria concordância. Não haveria concordância. Como brinquedos é plural, o artigo tem que estar no plural. Como brinquedos é masculino, o artigo tem que estar no masculino. Nossos. Pronome masculino, plural. Porque concorda com brinquedos, masculino, plural. 2. Numeral, masculino, plural. Por quê? Porque concorda com brinquedos, masculino, plural. Preferidos é o quê? Adjetivo. Masculino, plural. Estão é o quê? Verbo. No plural. Ah, mas por que o verbo não está no masculino? Porque verbo não se flexiona em gênero. Verbo se flexiona em número, modo, tempo e pessoa. Não existe flexão de gênero em verbo. O verbo fica no plural e concorda com o substantivo. Quebrados é o quê? É outro adjetivo que também está no plural, porque concorda com brinquedos. Imagine uma coisa. Se em vez de brinquedos eu tivesse aqui, em vez de brinquedos, eu tivesse aqui a palavra, sei lá, bonecas. Teria que mudar toda a frase, no sentido de fazer as flexões para que as palavras variáveis que fazem relação aqui com o novo substantivo boneca concordassem com elas. Então, aqui, ó, o artigo que está no masculino plural, concordando com brinquedos, iria para o feminino plural, concordando com bonecas, porque agora o substantivo é feminino plural. O pronome também seria alterado, iria para o feminino plural, nossas, né? O numeral também, 2 bonecas, o adjetivo também. Preferidas estão, o verbo continua no plural. Observe, brinquedos estão, bonecas estão. O verbo no plural dá conta do gênero de tudo aí, tá certo? Não há flexão de gênero. Quebrados iria também para o feminino plural, quebradas. Aí eu teria, as nossas 2 bonecas preferidas estão quebradas. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Isso é concordância nominal. As palavras variáveis que se referem ao substantivo numa oração se flexionam em gênero e número para concordar com esse substantivo. Tranquila, regra geral? Sim. Tranquilão, não temos perguntas, não temos dúvidas. Segue o baile. A regra geral é tranquila. Se fosse só isso, todo mundo fechava, todo mundo arrebentava lá na hora de escrever. Vou escrever aqui, tá massa, vai ser massa. Só que existem os casos particulares.
Existem os casos especiais de concordância. E é aí onde complica um pouco, mas só um pouco. Nada que mereça desespero. Olha só, casos especiais de concordância. Como é que eu faço a concordância? Quando eu tenho um adjetivo referente a vários substantivos. Olha só, eu vou ter que flexionar o adjetivo para concordar com vários substantivos, não só com um, mas com vários. Como é que eu faço? Vamos lá. Tem mais de uma situação. Primeiro caso. Quando o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos do mesmo gênero, há duas possibilidades de concordância. Olha só, eu estou fazendo aqui a concordância de adjetivo referente a vários substantivos, mas olha a posição. Quando o adjetivo vier depois de dois substantivos do mesmo gênero, ou dois masculinos, ou dois femininos, do mesmo gênero, há duas possibilidades de eu fazer concordância. Quais são? Vamos lá. Primeiro, o adjetivo, ele assume o gênero, independente de ser masculino ou feminino, e vai para o plural. É um caso. O outro caso é o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Olha só. Olha só. Eu tenho um adjetivo referente a vários substantivos. No caso aqui, quando eu tiver um adjetivo que vier depois de dois substantivos e que esses substantivos forem do mesmo gênero, ou os dois masculinos, ou os dois femininos, eu posso fazer dois tipos de concordância. O adjetivo vai assumir o gênero e vai para o plural, ou ele vai concordar com o substantivo que tiver ali mais próximo. Na prática é assim, ó. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Observe que eu tenho espanhol, adjetivo, e tenho, ó, ministro, secretário. Dois substantivos do mesmo gênero. Observem que o adjetivo está pós-posto. Está posto depois de dois substantivos do mesmo gênero. Nesse caso aqui, o que foi que fez? Concordou com o mais próximo. A concordância foi feita aqui com o secretário. Substantivo mais próximo. Correto? Corretíssimo. Mas eu tenho a outra possibilidade de concordância. O governo recebeu ministro e secretário espanhóis. O que aconteceu aqui? O adjetivo assumiu o gênero, masculino, no caso, e foi para o plural, concordando com ambos. Os dois casos estão corretos. Eu posso concordar com o mais próximo ou concordar de forma genérica com ambos, colocando o adjetivo no plural, claro, desde que ele assuma o gênero dos substantivos. Como eu tenho dois substantivos masculinos, no segundo exemplo, o adjetivo, ele assumiu o gênero masculino e foi para o plural. No primeiro caso, ele apenas concordou com o que estava ali mais próximo. O governo recebeu ministro e secretário espanhol, ok. O governo recebeu ministro e secretário espanhóis, tranquilamente. Duas possibilidades corretas. Observe, isso aqui é uma situação em que eu tenho um adjetivo depois de dois ou mais substantivos do mesmo gênero. E quando o adjetivo vier pós-posto, vier depois, né, pós-posto a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes, também há duas possibilidades de concordância. O adjetivo vai para o masculino plural. Olha só, olha só. O adjetivo, embora os substantivos sejam de gêneros diferentes,
um masculino e um feminino, existe uma possibilidade de concordância em que o adjetivo ele vai para o masculino plural, ou então ele vai concordar em gênero e número com o mais próximo. Observe, aqui nós temos o caso de adjetivo depois de dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. No outro caso, nós tínhamos do mesmo gênero, substantivos do mesmo gênero, e tinha duas possibilidades também. Ou concordava com o mais próximo, ou assumia o gênero, já que eram do mesmo gênero. Aqui eu tenho substantivos de gêneros diferentes. Como concordar adjetivo com substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo aparecendo depois dos substantivos. Uma possibilidade é pegar o adjetivo, jogar no masculino plural. Tranquilo. Outra possibilidade é você concordar em gênero e número com o mais próximo. Na prática é isso aqui, ó. Ele apresentou argumento e razão justos. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um substantivo masculino, eu tenho um substantivo feminino, e eu tenho um adjetivo que está pós-posto, está posto depois desses dois substantivos que possuem gêneros diferentes. O que se fez aqui? A primeira opção, colocou o adjetivo no masculino plural, corretamente. Tranquilamente. Masculino plural. Eu tenho outra opção? Tenho. Concordar o adjetivo com o substantivo mais próximo em gênero e número. Olha só, ele apresentou argumento e razão justa. Por que é que justos aqui virou justa aqui? Porque nesse caso, justo está concordando com o substantivo mais próximo, que é razão, que está no masculino singular. Tá certo? Tranquilo? Nosso contrário. Razão e argumento. Mesmo caso. Como agora o argumento não. O substantivo é masculino, o mais próximo é masculino, então concordou com masculino, ficando no masculino. Observe. Primeiro caso eu tenho, primeiro exemplo, dois substantivos de gêneros diferentes, onde o adjetivo assumiu a forma masculino plural, correto. Depois eu tenho o mesmo exemplo com substantivos de gêneros diferentes e o adjetivo concordando com o mais próximo, que é razão, feminino singular. No terceiro exemplo, a palavra justo ficou no masculino singular, porque concordou com o argumento, que é masculino singular, com o mais próximo. Então, eu tenho dois casos aí na concordância de adjetivo posto depois de substantivos. Aqui, de gêneros diferentes. Do exemplo anterior, de mesmo gênero. Tranquilo até aqui? Agora é outra situação. Até agora, nós estávamos vendo situações em que o adjetivo vinha depois dos substantivos. Agora, é um caso em que o adjetivo vai vir anteposto, antes. Quando o adjetivo vier antes ou anteposto a dois ou mais substantivos, olha só, aqui já engrossa um caldo aqui, porque já requer um conhecimento sintático. Requer que você saiba o que é um adjunto adnominal e um predicativo do sujeito. Ou do objeto, um predicativo. Já requer um pouco mais de conhecimento. Aí lá vem. Quando o adjetivo vier anteposto a dois ou mais substantivos, ele concordará com o mais próximo se funcionar como adjunto adnominal. Se ele funcionar como predicativo, aí vai haver duas possibilidades. Poderá ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Tá vendo que aqui o caldo é diferente? Né? Você tem que saber
as funções sintáticas do adjetivo. Ele só tem duas funções sintáticas. Ou ele vai ser adjunto adnominal, ou ele vai ser predicativo. Do sujeito do objeto. Predicativo. Nesse momento, para você, se uma questão, por exemplo, na prova, você teria que saber, primeiro, essa regra. Adjetivo vier depois não, antes de dois ou mais substantivos, ele vai concordar com o mais próximo, se ele tiver na função de adjunto adnominal, junto ao nome. Se ele tiver na função de predicativo, já é outra regra, outra situação. Aí eu tenho já duas possibilidades. Pode ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Olha só. Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Adjetivo na função de adjunto adnominal. Então, está concordando aqui com o mais próximo. Por que ele ficou, a palavra tamanho ficou no masculino singular? Porque ele é um adjetivo na função de adjunto adnominal e está concordando com o mais próximo, que é desrespeito. Masculino singular. Todavia, permaneceu fechada a porta e o portão. Agora eu tenho aqui um verbo de ligação, aí eu tenho um predicativo do sujeito, aí agora eu tenho duas possibilidades. Concorda com o mais próximo ou vai para o plural. Permaneceram fechados a porta e o portão. Observe que aqui eu tenho fechado predicativo. E duas possibilidades de concordância. Concordando com o mais próximo, fechada, com porta, ou então indo para o plural e concordando genericamente com porta e portão. Esse caso, tem que ter atenção. Esse detalhe aí de ter esse conhecimento de adjunto adnominal e predicativo é quando o adjetivo vier anteposto a dois ou mais substantivos, independente do gênero. Certo? Outro caso. Até agora, nós tínhamos visto que um adjetivo referindo-se a dois ou mais substantivos. Agora é o contrário. Agora eu vou ter um caso em que eu terei dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo. Olha só. Como é que funciona o negócio? Admite-se duas possibilidades. Primeiro, quando eu tiver dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo, o substantivo pode ficar no singular e você vai pôr o artigo também antes do segundo adjetivo. Assim, ó. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Olha só. Língua inglesa e francesa. Adjetivo, adjetivo. Esse a está aqui antes do substantivo. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Coloquei um a também antes do segundo adjetivo, do adjetivo francesa. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Correto. Eu tenho dois adjetivos referentes a um substantivo e esse substantivo língua está determinado pelo artigo a. O que eu faço? Uma possibilidade, coloco um azinho também antes do segundo adjetivo. Tranquilo. E o outro caso? O artigo fica no plural, perdão, artigo não, o substantivo fica no plural e omite-se esse artigo que eu tinha colocado aqui antes, ó. Ficando como? Assim. Meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Tranquilão? No primeiro exemplo, eu tinha dois adjetivos e eu fui lá e coloquei um
artigo antes do segundo adjetivo. Tranquilo. No segundo exemplo, eu retirei aquele artigo que estava lá, antes do segundo elemento, do segundo adjetivo, e coloquei o artigo antes do substantivo no plural. Claro, automaticamente também levei para o plural o substantivo. Eu não poderia deixar aí as línguas. Não haveria concordância. Então, foi para o plural o artigo e o substantivo também. Meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Esse é um caso onde eu estou analisando dois ou mais adjetivos, no caso de dois, referentes a um substantivo, e esse substantivo está determinado por artigo. Então, existem essas duas possibilidades de concordância. Casos particulares. Olha só. As palavras menos, e já abro um parêntese aqui, um reforço. Não existe menos. Tá certo? A palavra menos não existe na nossa língua portuguesa. Você não pode dizer que na aula da semana passada tinha menos pessoas do que hoje. Não existe menos. Certo? É menos. Acabou. Por que não existe menos, professor? Aqui está a explicação. Menos, alerta e pseudo são advérbios. E advérbios são palavras invariáveis. O que é invariável? Não varia. E o que é não variar? Não muda. Menos, alerta, pseudo. Acabou. Não tem, de forma alguma, como dizer menos. Não tem. Tá certo? Toda vez que você disser menos, você está gramaticalmente incorreto. Então, vamos lá. Olha só. Os soldados estavam alerta. Ah, professor, mas eu acabei de ver ali na regra geral que as palavras variáveis se referem ao substantivo, se flexionam e concordo com ele. Eu tenho aqui, ó, os soldados, concordando com soldado. O artigo, no masculino plural, concordando com soldado. Eu tenho o verbo no plural, concordando com soldado. E que revolta é essa da palavra alerta que ela ficou aí e não concordou com soldado? O que é que diz a regra geral? As palavras variáveis que se relacionam com o substantivo, se flexionam, concordam com ele. A palavra alerta, ela não é variável, ela é invariável. Olha só. Por isso que ela ficou na dela. Então, você não pode dizer os soldados estavam alertos, porque não existe. É alerta. Tá certo? Há menos pessoas do que prevíamos. Por quê? Não existe menos. Não existe menos. E acabou a confusão. Certo? Outra situação. 2. As expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso. Quando se referem a palavras desacompanhadas, foca nisso aqui, ó. Desacompanhadas de determinantes, ficam invariáveis. Essas palavras aqui, quando se referem a outras palavras desacompanhadas de determinantes, elas ficam invariáveis, elas não mudam. Eu vou aqui para o chat, vou perguntar isso aqui, ó. Rapadura. Eu vou pegar o exemplo de. Vou tirar a rapadura aqui, vou pegar o exemplo de Jefinho ali. Quando eu entrei, ele estava dialogando ali com o Raimundo. Tapioca. Eu vou querer que vocês respondam aí para mim no chat.
é bom ou tapioca é boa? Você vai escrever lá, né? Tapioca é Eu bom tanto, ou tapioca é quero boa? dizer, Oi. eu tanto comendo, ela é boa, é bom. Né? Nós estamos escrevendo, é bom ou boa? Estou vendo aqui várias pessoas dizendo boa, boa, boa. Olha só, tapioca é bom ou boa? Raíssa botou ali bom, mas ela botou interrogação. Ela está me perguntando, ela não está afirmando. Tapioca é bom ou boa? Muita gente botou boa, Raíssa botou bom. Quer dizer, ela perguntou, ela não afirmou. Então ela está com dúvida também. Gente, vou pegar outro exemplo. Responde já. Cocada é bom ou boa? Vitória disse que acha que é boa por ser feminino. Ellen aí, eu acho que é Raimundo. Também disse que é boa. Henrique disse que é boa. Cocada é boa. Larissa disse que é boa. Mais alguém? Gente, opinem. Não tenham vergonha de errar. Ruim é você errar no dia da prova. Aqui é o canto de errar é esse. O melhor lugar de errar é na hora da aula. Ruim é na hora da prova. Cocada é bom ou cocada é boa? Rapadura é bom? Rapadura é boa. Tapioca é bom? Tapioca é boa. Já que vocês desistiram de perguntar, de opinar, estão com medo de errar aí. Alessandra está com medo de errar. Ela está tão quieta hoje. Observe. Falar em quieta, cadê Lenara, hein? E não está aqui participando. Olha Comeu na só. cabeça já. Tapioca é bom ou é boa? Tapioca é bom. Ah, professor, mas é a palavra feminina. Chego já. Cocada é bom. Ah, professor, mas é a palavra feminina. Olha só. As expressões é proibido, é necessário e é bom, e também é preciso, claro, quando se referem a palavras desacompanhadas de determinantes, ficam invariáveis. Tapioca é bom. Agora, se viesse aqui um determinante, por exemplo, um artigo, a tapioca, aí seria é boa. Cocada é bom. A cocada é boa. Tá entendendo? A presença do determinante faz com que a concordância mude. Cocada é bom. A cocada é boa. Coca-Cola é bom. A Coca-Cola é boa. Estão entendendo? É a presença ou a ausência do determinante que vai dizer se as palavras vão ficar no singular, aliás, no feminino ou no masculino. Tá certo? Ficou claro aí? Tranquilo? Sabendo disso, eu pergunto. Poderia repetir ou LC? Essa parte aí. Vou repetir, mas vou fazer uma pergunta antes. Agora, cerveja é bom ou é boa? Aos pigunços de plantão aí. É bom ou é boa? Cerveja é bom ou é boa? É boa. Segue a mesma lógica. Cerveja é bom. A cerveja é boa. A presença ou a ausência do artigo vai dizer se as palavras é bom, é proibido, é necessário, é preciso, vão estar no feminino ou no masculino. Por exemplo, que mais? Torta é bom. Agora, se vier a torta,
Aí é boa. Tá entendendo? É a presença ou a ausência do artigo que vai determinar. A cocada é boa. Cocada é bom. A água é boa. A água é bom. Entenderam? Ah, pessoal, água é bom? Sim, água é bom. A água é boa. Tá certo? Carne é bom. A carne é boa. Entenderam? Clareou aí? A pegada é essa. Você vai olhar se tem determinante ou não. Continuemos aqui com os exemplos. Olha só. É proibido entrada. Por que é que está proibido? Porque antes da palavra entrada não existe determinante. Cerveja é bom. Por quê? Porque antes não existe determinante. Coragem é necessário. Por quê? Antes não existe determinante. Agora, se essa palavra ela for acompanhada de determinante, aí a concordância é feita dessa forma. É proibida a entrada. Olha só, proibida a. A cerveja é boa. A coragem é necessária. O que é que mudou aí? Determinante. Sem determinante. É proibido entrada. Se você disser assim, ó, é proibido. Se você chegar num local e tiver assim, ó, é proibido a entrada de menores. O cartaz está gramaticalmente incorreto. Tá certo? Se tiver a entrada, tem que ser é proibida. Agora pode também estar só assim. É proibido entrada de menores. Tá tranquilo. Ou você põe a entrada, proibida, ou então proibido entrada. Tá certo? Então, essas três formas aqui estão corretas? Proibido entrada, cerveja é bom e coragem é necessário? Estão. Assim como as três de baixo também estão. A entrada é proibida ou é proibida a entrada. A cerveja é boa e a coragem é necessária. Tá certo? O que não pode é você dizer assim, ó. Esses três são corretos e os três de baixo também. O que não pode é você dizer assim, por exemplo, ó, a coragem é necessário. Aí tá errado. Aí não pode. A coragem é necessário. Tá errado. Ou você dizer assim, coragem é necessária. Tá errado também. Então é muito simples. Tem determinante? Tem. Feminino. Não tem? Não. Fica no masculino. Acabou. Acabou o sofrimento. Tranquilo até aqui? Sossegado aí? Pode prosseguir tranquilamente. Eu vi a pergunta agora de Vitória aqui. É correto falar sempre com abreviação de A ou... Não entendi. Cite um exemplo aí, Vitória. Essa abreviação de A ou O, quando está se referindo a algo, não entendi. Se Ela quiser sei. abrir... Oi. E se eu falasse ter coragem é necessário, estaria correto? Ter coragem é o quê? Necessário. Tá correto. Show de Por bola, quê? valeu. Por quê? Porque não tem o A aí. Se não tem o A, é necessário. Tá certo? Não tem determinante, é necessário. Entendi. Ter coragem é necessário. Agora, tu pode formular também assim, ó. Outra forma que também seria correta. É preciso ter a coragem necessária para lutar pelos seus sonhos. Essa construção também está correta. Agora ficou necessária porque eu botei a coragem. Certo? Os dois casos estão corretos. Eu não entendi o que Vitória quis dizer ali, estou esperando ela dizer.
o que ela quis dizer, talvez se eu consigo responder. Pronto. Quando fala de um sujeito, é correto começar a frase com a ou o. Põe isso aí numa frase. Escreva uma frase dando um exemplo com isso aí. Começando a frase com o artigo o ou a. Como assim? Qual tipo de sujeito? Se refere a pessoa, se refere a... Porque sujeito pode ser pessoa, pode ser coisa, pode ser objeto. Se referir a sujeito da oração. Estou aguardando aqui, Vitória está digitando. Deve estar. Quem tiver pergunta, vai fazendo aí. Vitória, pode abrir o microfone e falar, se for mais rápido. Pode citar o exemplo falando aí, fica à vontade. Ah, quem usa muito isso é o cearense, né? Geralmente, você pode usar ou pode não usar. É opcional. Não é correto nem errado. É opcional. Você pode usar, você pode dizer assim, sim, não é escrito, mas está dizendo. O pessoal usa muito assim, né? A Maria. Quem usa muito isso é o pessoal do Ceará, né? O João, tranquilamente. Pode escrever sem problemas. Você pode dizer João estava doente, ou então o João, sem problema. Não tem problema algum você usar. Pode usar os dois casos, com ou sem. É opcional. Presença de artigo antes de nome próprio é opcional. Você pode usar o João ou pode usar João. Pode usar o Luiz, pode usar só Luiz. Tranquilamente. Os dois casos são aceitos. Viu? Agora eu entendi a pergunta. Voltemos para os nossos exemplos. Outro caso, olha, as palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato. Olha, a aula não tem tempo, não tem hora para terminar hoje, já. Estou para terminar os slides. Estão tomando água aí, estão comendo. Observe. As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato. Que são elas? Quando elas têm valor de adjetivo, o que acontece? O adjetivo ele sempre concorda com o substantivo. Então, quando essas palavras aparecem com valor de adjetivo, elas vão concordar com o substantivo. Sabendo disso, eu pergunto. É... Olha só. Bastante ou bastantes? No jogo do Flamengo, tinha bastante pessoas ou bastantes pessoas? Vitória escreveu bastante no singular. Larissa também escreveu bastante. Bastante ou bastantes? Quem mais? Quem mais? Na estante, há bastante livros ou bastantes livros? Deixa eu dar para vocês uma dica. Thalia colocou bastantes, Roberta, bastantes, Vitória, bastantes já é algo que fala de muitos. Então, Vitória, foi isso que eu falei. Bastantes pessoas. Muitas pessoas. O correto é bastantes. Muita gente botou bastante aí, ó. Quando eu digo assim, ó, não, bastante é advérbio. Bastante equivale à intensidade. Vamos aqui, ó. Deixa eu botar para a tela aqui. Olha só. Na minha estante, há bastantes, muitos livros. Eu estou bastante, muito
cansado. Qual é a diferença? Muito é o quê? É intensidade. Bastantes é muito também. Olha só, os dois bastante dá uma ideia de muito. Vamos entender isso aqui dessa forma. Bastante é igual a muito. Bastantes é igual a muitos. Bastante no singular é igual a muito no singular. Bastantes no plural é igual a muitos no plural. Só que aqui vamos pensar assim, esse muitos, vamos pensar que dá uma ideia de quantidade, o que a palavra é um adjetivo, bastantes, e esse muito aqui dá uma ideia de intensidade. Então, bastante cansado, bastantes livros, bastantes pessoas, bastantes conselhos. Meu pai me deu bastantes conselhos. Sou estranho porque a gente não costuma falar. Aí sou estranho, né? Meus pais me deu bastantes conselhos. Esses bastantes, muitos, quantidade. Tenho bastantes livros. Vou pegar esse mesmo exemplo. Pronto. Se você disser gente, nesse caso, como gente está no singular, aí você pode dizer bastante gente. Só que é mais formal, você vai escrever bastantes pessoas. Tá entendendo? Bastante gente, muita gente. Você não pode dizer bastante pessoas. Aí vai a concordância, bastante pessoas, muitas pessoas. Bastante não necessariamente é um tipo de força, é intensidade, quando é intenso. Bastante é advérbio. Olha só, imagina assim, ó. Depois da academia, as mulheres estavam bastantes ou bastante cansadas. Olha só o que eu falei no feminino. Ó. Mulheres, lá no finalzinho, cansadas, mas agora é bastantes ou bastante? As mulheres bastantes cansadas ou bastante cansadas? Olha só. Cansada. Olha só. As mulheres estavam bastante no singular. Professor, mas são mulheres. Estavam cansadas. Isso, Henrique. Exatamente. Bastante, porque dá uma ideia de intensidade. E elas estavam muito cansadas. Você não vai dizer assim, ó, elas estavam muito cansadas. Não tem muitos cansadas. Elas estavam muito cansadas. É muito no singular. Por quê? Porque é de intensidade. Muito cansadas. Posso dizer assim, ó, as mulheres estavam muito cansadas, os homens muito cansados. Observe que cansadas e cansados, como são adjetivos, concordaram com homens e mulheres. Tá entendendo? Agora, o advérbio muito, que no caso aí é bastante, é intensidade, ele não varia. Advérbio é invariável. Então, bastante cansados. Bastante cansados. Olha só. Pense dessa forma. Vou completar a lacuna aqui do exercício da prova com bastante ou bastantes. Você vai olhar, se der ideia de intensidade, é bastante no singular. Porque é advérbio. E não muda, advérbio é invariável. Se der uma ideia de quantidade, por exemplo, adjetivo, aí você vai dizer que é plural, é bastantes. Tá certo? Ficou claro aí? Olha só. Durante o dia, para saber se vocês entenderam. Hoje, durante o dia, eu fiz bastante coisas ou eu fiz bastantes coisas? Eu fiz bastante coisas ou bastantes coisas?
E agora? Durante o dia eu fiz bastante coisas ou eu fiz bastantes coisas? A Rita escreveu bastantes. Quem mais? Roberta também, bastantes. Thalita também, bastantes. Vitória. Pronto, parece que vocês entenderam agora. É muito simples. Bastantes. Quantas coisas eu fiz? Muitas. Bastantes. Isso. Vitória é quantidade. Muitas coisas. Bastantes coisas. Hoje, olha só. Vamos abarcar numa frase só. Eu estou bastante cansado porque fiz bastantes coisas. Os dois numa mesma frase. Muito cansado porque fiz muitas coisas. Bastante cansado, bastantes coisas. Muito cansado, muitas coisas. Olha só. Muito singular, bastante. Posso trocar por muito no singular, é bastante, porque é advérbio. Eu posso trocar por muitos, no plural, é bastantes. Pronto. Esse macete resolve a vida de todo mundo. Tá certo? Eu tô vendo aí o PQ, viu? o ruim é esquecer isso aí e meter na prova. Tá certo? Quando você põe aí bastante, posso trocar por muito. Estou bastante cansado. Estou muito cansado, no singular. Fiz bastantes coisas. Fiz muitas coisas, no plural. Observe que os dois dão a ideia de muito. É só pensar assim. O muito no singular é bastante. No singular. O muito no plural, muitos ou muitas, é bastantes no plural. Acabou. Só. Pensem assim que vocês não vão errar nunca uma questão dessa, de bastante. Não vão errar nunca. Tá certo? Nunca vão errar uma questão dessa se vocês pensarem dessa forma que eu falei aqui. Os bastantes aí. Larissa disse que é muito estranho bastantes, que morri e não sabia. Pois é, bastantes. Então nunca mais você liga assim, ó. Meu Deus do céu. Ontem na live de vendas, não sei de quem, tinha bastante pessoas. Já sabe agora. Bastantes pessoas. Pode digitar lá. Nossa, tenha bastantes pessoas. Pode escrever sem medo. Bastantes pessoas. Ah, tinha bastante pessoas. Aí tá errado. Certo? Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Senão a gente vira madrugada. Hoje não termina esse slide. Qualquer dúvida é só chamar. Ficou tranquilo até aqui, né? Olha só. Vamos lá. Serviu-nos meia porção de arroz. Meia porção de arroz. Meia aqui está no feminino singular, concordando com porção. Tá certo? Pergunta. Elas estão meio cansadas ou meia cansadas? As atletas estão meio cansadas ou meia cansadas? As jogadoras da seleção estão meio cansadas ou meia cansadas? Ou meias cansadas? As três opções. Meio, meia ou meias. Apareceram ali dois meio. As atletas da seleção feminina estão meio cansadas. Elas estão meia cansadas ou elas estão meias cansadas? Meio, meio. Então, observe. Meio cansadas. Ah, mas são atletas feminino. Não interessa. Esse meio dá uma ideia de um pouco cansadas. Isso, meio dá ideia de meia de sapato. Isso mesmo, Vitória. Meio é um advérbio que corresponde a um pouco cansadas. Então, nesse caso, quando é advérbio, não muda. Elas estão meio cansadas. A porta está meio aberta. Está um pouco aberta. Tá certo? Aqui no exemplo, nós temos meia no feminino, porque concorda com porção. Aí variou, concordou tranquilamente. É adjetivo. Olha só. Meia, adjetivo, concordando com porção.
Conversamos bastantes vezes, olha só. Muitas vezes, concordando com vezes. Bastantes vezes, muitas vezes. Os automóveis estão caros. As frutas estão baratas. Esse slide é antigo. Estão caros as frutas. Já é meio-dia e meia. E tem muita gente ainda dizendo meio-dia e meio. Meio-dia e meia. Que horas são? Meio-dia e meia. Pois não, Edinardo? Boa noite, mestre. Essa Boa questão noite. aí de meio-dia e meio, meio-dia e meia, eu postei, não sei se você chegou a ver, tá com uns dias que eu Não, postei no Instagram, a maioria das pessoas erraram essa questão. olha aí. A Olha maioria, aí. velho. E coisa simples que a gente acha que todo mundo sabe. As pessoas É vacilam, verdade. escorregam em coisas simples. E olha um detalhe. Vamos dizer, agora vocês vão fazer a prova do Enem e tal, e só dependem basicamente de vocês. Acertarem uma quantidade de questões, X, né, de português e outras áreas aí, e pronto. Mas num concurso, vocês vão ter que fazer mais questões do que outras pessoas. E você não pode errar uma questão fácil dessa, porque a grande maioria vai acertar. Você não pode errar questões fáceis, né? Meio-dia e meia. Ah, mas já é meio-dia e meio. Por quê? Porque o meio e o dia são palavras masculinas, meio-dia e meio. Não, só que esse meia equivale a meia hora. Então é meio-dia e meia hora. Que horas são? 12h30. Meio-dia e meia, subentende-se a palavra hora. Então é Exatamente. meio-dia e meia hora. Tá certo? Não erre mais. Se alguém tem essa dúvida ainda, não erre mais. Meio-dia e meia. Meio-dia e 30. Meio-dia e meia hora. Tá ok? Olha só, Ednato fez a pesquisazinha lá na caixinha dele. Muita gente errou. Né? Ah, mas isso é uma coisa boba. Muita gente não sabe, muita gente se confunde. Às vezes até sabe, até já ouviu, mas se confunde. E na hora que você vai fazer alguma coisa de uma prova, né? Não importa se você sabe e não sabe, no sentido de você, eu sabia, mas eu confundi. O que importa é o que você botou. Se você confundiu e botou errado, perdeu. Não, mas eu sabia. Não, mas você botou errado, perdeu. Tá entendendo? Quando essas mesmas palavras têm valor de advérbio, fica invariável. Preste atenção nisso aqui, ó. Quando uma palavra tem valor de adjetivo, o adjetivo sempre concorda com o substantivo. Quando a palavra tem valor de advérbio, não concorda com ninguém, fica invariável. Não muda, tá certo? Então, essas mesmas palavras, só que funcionando agora como advérbio. Olha só. Maria está meio. Maria está meio. Ou seja, um pouco aborrecida. Maria é feminino, aborrecida é feminino, verbo não tem gênero, e meio dá uma ideia de um pouco, por isso que não ficou meia aborrecida, ficou meio, um pouco, advérbio invariável. Os alunos são bastante estudiosos. Olha só, tudo os alunos são estudiosos. Tudo no masculino plural. Bastante ali no singular, sossegado. Por quê? Porque bastante aqui é intensidade, é advérbio. Tá certo? Esses automóveis custam caro, as laranjas custam barato. Estamos muito cansadas. Olha só. Muito. Bastante. Bastante. Eu poderia trocar muito aqui por bastante no singular. Bastante. Tá certo? Tranquilo até aqui. Pode adiantar? Pode sim, por mim pode. Show de bola. Se alguém tiver alguma pergunta, faça agora, antes que a prova chegue.
As palavras anexo são adjetivos, viu? Anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso, kit. Sempre, ó, já falei agora há pouco. Se a palavra é adjetivo, concorda com quem? Com substantivo. Tranquilamente. Olha só. Seguem anexos os documentos. Por que é que aqui está anexos? Porque concorda com documentos, que é masculino, plural. A carta segue o quê? Anexa. A palavra anexo, aqui foi para o feminino, anexa, concordando com carta, que é feminino singular. Os documentos estão inclusos. A palavra aqui, ó, incluso, veio para cá no plural, masculino, porque concorda com documentos, masculino plural. Aí segue a regra geral. Ela mesma, ela redigiu, ela mesma redigiu a carta. Eles estão sós. Eu estou quite com você. Pergunta. Vou lá para a tela de vocês. Se eu estou quite com você e você está quite comigo, nós estamos quites. Muito bem. Eu estou quite com você. Você está quite comigo. Nós estamos quites. Muito bem, Raiz. Voltei lá para a tela. Cadê? Olha só. Muito obrigada, disse ela. Eu ainda acho que tem pessoas que confundem. Vou voltar aqui para a tela. Mesmo sendo algo tão batido, tão batido. Pessoas do sexo feminino sempre falam obrigada. Quando uma pessoa do sexo feminino vai agradecer a outra pessoa do sexo feminino, ela diz obrigada. Quando uma pessoa do sexo feminino vai agradecer a uma pessoa do sexo masculino, ela também, a mulher, por exemplo, diz obrigada. Não interessa. Simplificando a ópera, mulher sempre diz obrigada e homem sempre diz obrigado. Acabou. Não, professor, mas eu fui agradecer a você, então eu digo obrigado, porque você é homem. Mas quem está falando é você, que é mulher. Então, se eu for agradecer a qualquer um de vocês, alunos do sexo masculino, eu vou dizer obrigado a qualquer um de vocês do sexo masculino. Mas se eu for agradecer a qualquer uma aluna, eu vou dizer obrigado também. Por quê? Porque eu sou homem. E homem sempre fala obrigado. E mulher sempre fala obrigada. Acabou. Eu ainda vejo gente confundindo isso. Mas é só pensar assim. Homem sempre diz obrigado. Mulher sempre diz obrigada. Pronto. Tranquilo? Vocês sabiam disso, né? Ninguém vai se enganchar nisso aí, não. Próximo. Os advérbios só, equivalente a somente, menos, alerta e as expressões em anexo e a sós são invariáveis. Olha só. Elas só esperavam uma nova oportunidade. Ah, pessoa, mas só aqui está no singular. Porque elas somente, esse só aqui corresponde a somente. Elas somente esperavam uma oportunidade. Então, elas só esperavam. Tá certo? Leia a carta e veja as fotografias em anexo. Olha, gente, essa expressão aqui ela é invariável, certo? Não existe em anexos ou em anexas. Atenção. A palavra anexo é variável. Ou seja, concorda com o substantivo a que se refere, é adjetivo. Anexo, anexa,
Anexos, anexas. Mas a expressão em anexo, essa expressão aqui, ela não muda. Ela é invariável. A carta vai em anexo. As cartas vão em anexo. Os documentos vão em anexo. Essa expressão não muda. Tá certo? Não esqueçam isso. As meninas ficaram a sós no quarto. Dicas. Para a gente repetir. Quando a palavra só equivale a sozinho, ela é adjetivo. Olha só. Agora há pouco eu vi o quê? Quando a palavra só equivale a somente, ela é advérbio. Ela é invariável. Quando a mesma palavra equivale a sozinho, aí ela já é adjetivo. E adjetivo está manjado, né? Concorda com o substantivo. Quando a palavra só equivale a somente, tal, já falou isso aqui. 3. Só para a gente resumir. Quando a palavra bastante equivale a muitos ou muitas, será adjetivo. Dá ideia de quantidade e vai para a concordância da regra geral com o substantivo. Quando não, quando for advérbio, a gente já sabe que ela não muda. A palavra meio, quando equivale a metade, ela é adjetivo. Concorda com o substantivo. Quando equivale a um pouco, é advérbio. Sendo advérbio, não varia. Tá certo? Nós temos aqui as referências bibliográficas e já são 9h48. Eu acho que esse exercício aqui eu vejo com o Jefinho. Jefinho, dá tempo ou a gente termina aqui? Oi. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo? Pronto. Acho que são 5 questões. Olha só. A Raíssa perguntou coisa que agora que eu estou vendo. E se fosse em anexo? Não entendi, Raíssa. Como assim? Se fosse questão em anexo? O que estão em anexo? A expressão em anexo, ela não vai mudar nunca. Não interessa o que você diga que está em anexo. Se você usar em anexo, não vai mudar nada. Por exemplo, ó, as promissórias vão em anexo, os documentos, agora masculino, vão em anexo. A carta vai em anexo. Não interessa. A expressão em anexo, ela não vai mudar. É em anexo, só assim. Ou seja, simplificando ainda mais, não existe em anexos ou em anexas. Não existe. Certo? Só vai mudar se for só a palavra anexo. Se for em anexo, não muda. Se for só anexo, aí muda. O dinheiro vai anexo às promissórias. Agora sim, dinheiro concordando com anexo. Aí vai singular. Aliás, sim, vai singular porque concorda com dinheiro que é singular. E masculino também. LC, Oi. se for as cartas estão anexadas, poderia vir em cima uma coisa? Pronto. Repita aí. As cartas foram anexadas. Pronto, tranquilo. Anexadas ou anexas, pode variar tranquilamente. O que não varia é a expressão em anexo. Ela não varia. As cartas foram anexadas. Os documentos foram anexados. As cartas foram anexas. Documentos foram anexos. As cartas foram em anexo. Os documentos foram em anexo. Somente em anexo que não varia. Olha só aqui uma questãozinha. Já fizeram? Deveriam ter feito quando eu mandei de manhã. Só para entregar o gabarito aqui agora. Já responderam? Assinale a frase incorreta. Incorreta. Se vem para cá no dia da prova, já circula isso aqui, para você não confundir, que ele quer a incorreta. Considerando que o adjetivo, em função de predicativo, né, vindo naquela hora, deve concordar no plural. Como é que eu resolvo uma questão dessa? Primeiro, eu sei que ele quer incorreto. Assinale a frase incorreta. Considerando que o adjetivo,
na função de predicativo, ele deve estar no plural. Qual é a que está incorreta aí? O caipira e sua mulher ficam desconfiados. Desconfiados, adjetivo, na função de predicativo, está correto. Ele quer incorreto. 1 minuto. Já tem a resposta? Quando a gente mandar essas questões, vocês tentem fazer antes da aula. Na aula vocês só conferem. E aí, qual é que o adjetivo está incorreto? Assinale a frase incorreta, considerando que o adjetivo, em função de predicativo, ele deve concordar no plural. Qual é o caso em que não está acontecendo isso? Que o adjetivo, na função de predicativo, não está no plural. A, B, C ou D. A letra A diz assim, a letra B diz assim: tem o réu e o comparsa como mentiroso. Lúcia e Vera caminhavam amuados lado a lado. Tenho por mentirosos o réu e o seu cúmplice. Julguei os capacitados, o aluno e a aluna. Qual é a incorreta aí? Onde o adjetivo, na função de predicativo, deveria estar no plural, mas não está. Roberta foi de B, Larissa de B, Ellen aí, eu acho que Raimundo foi de B. Ninguém mais. Tenho o réu e o comparsa como deveria ser mentirosos. Tá mentiroso no singular, letra B de bola. E agora? Acabamos de ver isso aqui, ó. Quanto à concordância nominal, preenche as lacunas das frases. Preencher com o quê? Com meio, bom, bastante, anéis, possíveis. Para preencher a lacuna 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, como é que ficaria? Qual é a alternativa que preenche corretamente essa lacuna aí? Mais 1 minuto. Olha só, se você conseguir responder corretamente a 1, a lacuna 1, você já elimina um bocado aí. Você vai respondendo esse tipo de questão, você vai respondendo preenchimento de lacunas e vai eliminando. Tá certo? Primeiro caso, nós vimos agora, né? Era talvez meio-dia e meia, tá certo? Né? Meio-dia e meia. Então, onde é que tem meia? Começando com meia, a letra A, a letra C e a letra E. Então, você já elimina a B e já elimina a D de dado. B e D já estão fora. Por quê? Você preencheu lá primeiro e viu que era meia. Então, já eliminou B e D. Agora está entre A, C e E. Vamos para a próxima. Decepção é o quê? Decepção é bom ou é boa? Aquela regrinha lá. No caso de coragem, é necessário. Cerveja é bom ou boa. E aí? Decepção é bom, né? Pronto. É bom para fortalecer. Se é bom, continua sendo a letra A, já elimina a C. Agora está entre a A e a E. Já eliminou a C, porque a C começou com meia, mas entrou boa na sequência. Nós vimos que é bom. Primeiro meia, depois bom. Vamos para a próxima. Está entre a A e a E agora. Eu estou vendo aqui que muita gente já botou A. O pessoal já está marcando aí. A Raimundo botou E. Vamos aqui. Vamos para a próxima. Letra C. Apesar da superação do alojamento, havia acomodações. Bastante ou bastantes?
havia acomodações muitas, bastantes. Então, onde é que eu tenho bastantes? Eu tenho bastantes em A e em E. Então, continua. Até agora, A e E estão pau a pau ali. Meia, bom e bastante. A sequência está no A e na E. Então, vamos para frente. Para desempatar o negócio. Os documentos, olha só, dos candidatos seguiram anexos ou anexo? Documentos anexos. Por quê? Documentos concordam com anexos. Então, a letra E está anexo no singular, já matou. Por aí já mata a questão que é a letra A. Só que nós vamos ver a outra alternativa. As fisionomias dos homens eram as mais desoladas possíveis naquele momento. Matamos a questão. Letra A. Tranquilão? Letra A. Parabéns para quem acertou. Vamos para a próxima. Qual é a próxima? Aqui eu tenho uma alternativa incorreta. Deixa eu só acertar aqui. Aliás, uma alternativa aqui que está... Olha só, essa daqui, ó. Vou analisando aí. Olha só. Aqui, ó. No pontinho 1 aqui, é para ser assim, ó, eu esqueci de consertar isso aqui, é a compreensão, tá certo? Coloquem esse A aí, e agora respondam. Observe a concordância nominal nas frases. Já temos a resposta aí? Com essa edição aí, é a compreensão. Vitórias que acha que é a D. Nós estamos terminando. Temos só 2 perguntas mais. Temos 27 pessoas aqui. Só fica quem quer estudar. Só fica os guerreiros. Ei, estudar não é para todo mundo, não, viu? Só para quem tem sangue no olho. Vamos lá. B. Olha só. Vamos responder. Então, vocês vão botando aí. É necessário a compreensão. Essa questão está errada. Certo? É necessário compreensão. Eu mandei botar o A aí, então ficou errado. A compreensão é necessária. Essa está correta. Compreensão é necessário. Está correta. Para quem a compreensão é necessário? Está errada. A alternativa agora é letra. A letra A diz que apenas 1 e 4 estão erradas. A letra B diz que apenas 1 e 3 estão erradas. A letra C diz que todas, aliás, apenas a 4 está errada. A 2 diz que, a letra D diz que apenas a 2 está certa. E a letra E diz que todas estão certas. Quais que estão certas? A 1 está certa? A 1 e a 4 estão erradas. Letra A, exatamente. A 1 e a 4 estão erradas. Letra A. Letra A. Vamos para a próxima. Olha só, pequenininhas. Essas aqui são pequenininhas.
Marca alternativa que preenche corretamente as lacunas. Menos, olha só, quanto espaço, interferências, espaço melhor. São três só, três. Só três. Três opçõezinhas. Menos não existe, né? Menos não existe. Então, você já elimina a A, a B, a C. Fica o quê? Fica a D e a E. E agora? Quanto menos interferências existirem, melhor será. Letra E. De estudantes. E a 5? A 5 diz assim, ó, é o mesmo caso de preencher as lacunas, né? Qual alternativa preenche as lacunas corretamente? Olha só. Segue o quê? Anexo ou anexa? Você acerta uma e já elimina o resto. A letra A é o quê? Aliás, segue o quê? Anexo ou anexa? Concorda com cópia. Se concorda com cópia, é anexa. Segue, anexa uma cópia do soneto composto pela pseudo não varia. Pseudo poetisa é masculino, pseudo. Então, pode ser a C ou a D. Continua. Que vai diferenciar agora na última. Se é mesma ou mesmas. Pseudo-poesia no qual a autora tenta imitar o grande Bilac usando as mesmas. Letra D. Letra D. E é isso. LC, Opa! ainda tem quantas questões ainda? Não tem mais não. Acabei de Acabou, dizer né? que é isso. Pronto. Já passou das 10 horas. O pessoal de Riacho lá já estão Vamos até meia-noite meio hoje. coisar já. Acabou aqui. Pode Foi falar isso aí, aqui. Ellen. Pode falar. Eu acho que é Raimundo. Pode falar. O LC, é só uma dúvida aqui. No caso, esse pseudo aí seria se referindo a mentira ou falsidade? Isso, pseudo é falso. É algo falso. Pseudo. E nesse caso é sempre invariável. Observe que poetisa é uma palavra feminina, mas pseudo-poetisa. Não existe pseuda. É pseudo. Pseudo-poetisa, pseudo-poeta. Pseudo-ator, pseudo-atriz. A palavra pseudo, ela não muda. Tranquilo? Tranquilo. Jovens, para hoje era isso. Concordância nominal, um assunto importantíssimo. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado aí da nossa aula, tá certo? Tenham entendido. Valeu, Raíssa. E pratiquem, tá certo? A próxima aula é o quê? Concordância verbal. A próxima aula segue o embalo das concordâncias. Concordância verbal. Deus quiser, próxima semana. Que não vai ser na quinta, viu? Ou vai ser na segunda, ou vai ser na sexta. Vou ver com o Jefinho como é que fica aí. Aí não pode ser na quinta. Tá ok? Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma excelente noite. E até o nosso próximo encontro. Valeu! Boa noite, tchau!